Olá! O programa Mosaico hoje traz como convidado o ator, escritor e diretor teatral Ricardo Guilherme. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! Em rebento de aquarela, na risca do horizonte, com a derradeira luz do dia, Deus navega e anuncia a infinita arte da pintura, da natureza, do pôr do sol. Esse é o Ricardo Guilherme. Ricardo Guilherme, ator, escritor, diretor teatral, dramaturgo, especialista em comunicação social e em arte e educação, historiador, contista, jornalista, radialista. Eita, rapaz, muita coisa. Ricardo, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, doutor. Que bom estar com você, meu velho. Satisfação aqui bater esse papo companheiro. aqui, né? De muito aprendizado. De boemia, inclusive. De boemia, principalmente. Sobretudo. Boemia. Eu acho que nas artes da vida, a boemia ela é muito rica, né? Muito preciosa. E é bonito esse texto que eu falei, no sentido de fazer uma conexão com a vida, porque, quer dizer, não vê o rio quem olha, vê o rio quem no rio se molha, ou seja, só tendo a experiência, né, de se imiscuir nas coisas, isso é aprendizado, isso é produção de saber, não é? Não é simplesmente olhar, contemplar, é mergulhar nas coisas para poder compreendê-las. Além de ver, enxergar, né? Isso. Né? E agora tem uma coisa, por exemplo, e o bom também é ser um eterno aprendiz. Sim. Não é? Aliás, a produção de conhecimento é exatamente isso, é viver para poder aprender, não é? Porque aquilo que você já sabe não te ensina, você já sabe, é só uma retificação, não é uma ratificação do que você já sabe. Ou uma retificação. E o que você já sabe, você ensina, né? Mas é bonito, é ir aprendendo, é ir sabendo, é estar sempre no gerúndio para aprender o novo. E o novo é sempre a alteridade, é sempre o outro, né? Inclusive sobre nós mesmos, a gente se reconhece pelo olhar que o outro tem sobre nós mesmos. Nas artes, tu se inicia como ator, não é? Ou como poeta, como é? Simultaneamente, as duas coisas. Eu fui do Clube dos Poetas Cearenses nos anos 70, ainda com 15 anos, 14 anos. E também estreiei no teatro como ator. Estreiei num grupo antigo, no grupo do Marte do Gólgota. Eu estreiei, quando todo jovem estreia com os jovens, eu estreiei com os atores que tinham idade de ser meus bisavós ou meu avô, entende? Isso me deu uma sacada, uma visão, uma pegada sobre as coisas, sobre o teatro, sobre a história. Me transformou, inclusive, em professor de história do teatro e me transformou em uma espécie de Nireis do teatro, porque eu tenho um centro de pesquisa, não é? Que eu doei agora para a universidade, com não sei quantos itens, né? Mais de 300 mil itens de fotografias, cartazes. Por quê? Porque eu sempre nasci já em dois tempos, entende? Eu era um jovem num grupo de mais velhos e depois descobri os mais jovens. Então eu vi a linha do tempo me atravessar. Mas isso com muita leitura também, né? Você, sim, né? Sim, com muita leitura. Até porque eu fui autodidata, né? Eu sou autodidata, né? No teatro, falo. Sei. Naquela época, em 70, já existia um curso de teatro da Universidade Federal do Ceará, o curso chamado CAD, o curso de arte dramática, onde eu, anos depois, fui ser professor. Mas eu não podia, em 70, com 15 anos, fazer esse curso, porque eu não tinha terminado ainda o segundo grau. Sei. Então eu fui
rato de biblioteca, né? de xerox, enfim. Eu fui um autodidata, estudando, lendo, pesquisando, entrevistando os mais velhos, pedindo livro emprestado. E depois, assim... Aí Assistia muita peça já? Assim, né? Acho que eu poderia assistir, Acho porque, que eu poderia, era, porque eu era menino, né? Era, 15 anos, 14 anos, 16 anos. Eu só vim frequentar mesmo o teatro assim, de forma mais assídua quando fiz 18. Aí eu podia entrar, né? E também o dinheiro também, né? Que você tinha que pagar para poder assistir. Mas eu aqui no Zé de Alencar, no Teatro Zé de Alencar, muitas vezes eu chegava na porta e pedia para entrar. Era o Muriçoca? Era o Muriçoca? Deixa esse menino entrar aí eu entrava. Era o Muriçoca? Não, o Muriçoca não estava ainda na Ainda portaria. Não, na portaria. Não, o Muriçoca tinha nessa época, estamos falando dos anos 70, né? É. O Muriçoca tinha uma cantina. Uma cantina. A cantina do Muriçoca. Que ainda tem, né, atualmente aqui no teatro. Nós estamos aqui no Teatro José de Alencar. Sabe Né, quem era o na porteiro? cantina. Clóvis Matias. Clóvis Matias, grande ator. Grande ator, comediante, circo, do teatro tradicional popular, meu querido, amado mestre Clóvis Matias, homem do teatro popular e que me ensinou tantas coisas, o velho Clóvis Matias. E já tinha morrido em 68, já tinha morrido quando eu cheguei, o velhíssimo porteiro do Teatro Alencar, que era o Antônio Fialho. O Antônio Fialho tem uma história ótima. Perguntaram a ele, Antônio Fialho, agora nos 50 anos do teatro, em 60, o teatro tem 50 anos, e perguntaram qual foi a peça assim. Você assistiu todas as peças que passaram por aqui? Claro, ele era porteiro, né? E perguntaram a ele, mas qual a melhor peça que passou aqui no Teatro Alencar, na sua opinião? Ele respondeu, a que terminou mais cedo. Era tempo para ir para casa. Tempo de ir para casa. A melhor peça do DF que terminou mais cedo. É uma praia muito boa essa Muito ingenuidade, boa, assim, todo me lembra até o negócio da infantilidade, né? Que é muito bonita a infância, né? O Mino, nosso amigo Mino, Sim, ele disse que Hermínio. o Hermínio Castelo Branco, ele disse que o filho dele, que era pequenininho, tudo, estava rezando, contrito, rezando assim na missa, né? E ele achou aquele bonito, aí disse, meu filho, você está rezando, eu estou... Mas você está rezando para quê? Para a missa terminar logo. Tem outra história parecida com essa. Semana Santa, Jesus sendo, claro, o ator, né? Sendo, como é que chama? Açoitado, 40 chibatadas. Eita. Então você tinha que ser fiel ao que estava escrito, né? Foram 40 chibatadas, tem que dar as 40 chibatadas. E aí diz que tinha uma história aqui na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, uma fila de senhoras muito católicas, muito... né, piedosas, olhando o sofrimento da peça, do Cristo, e aí ele batendo e o Cristo, e saindo aquele sangue cenográfico, né? E diz que chegou uma hora, uma velhinha gritou bem alto, oh meu Deus, por que não matam logo Jesus? Que é para acabar o sofrimento. Acabar o sofrimento. 40 se mataram, por que não matam logo Jesus? Rapaz, tem muita história boa de negócio de paixão de Cristo. Ah, né? Paixão de Cristo. É porque a peça mais séria é a que exatamente permite a transgressão do humor, né? Agora tem interessante no teatro, com o surgimento da TV Ceará Canal 2. Sim. Não é? Muita gente do radioteatro, né, foi para o teleteatro, Sim, né? sim. A primeira telenovela da TV Ceará Canal 2, a pioneira, é de 61, com Laura Santos, a radioatriz, Emiliano Queiroz, que também fazia. Todo mundo descobrindo o rosto da voz. Daquela né? voz, o Emiliano Queiroz também fazia rádio. E Paulo Diniz, que naquela época não era Paulo Diniz, era Paulo Oliveira. E morava no Ceará. O Paulo Diniz, o cantor, compositor, que depois foi para o Rio, né? Ele é um pernambucano, mas morava em Fortaleza. Morou 10 anos em Fortaleza. Foi radioator, foi teleator. O Antônio Maria dessa época, não? Não, o Antônio Maria é dos anos 40. O Antônio sim. Maria foi diretor artístico da Ceará Rádio Clube. Então era o Eduardo Campos, o Manelito era? Na época não era? O Mandelito. Nos 60, mas né? eu acho que o Mandelito ainda não era dos condomínios. Ele era locutor, né? Locutor, radioator. O Mandelito Eduardo, né? Mas depois, já nos anos 60, quando a televisão foi instalada, aí já era o velho Mandelito, Rômulo Siqueira, né? Guilherme Neto, o nosso Guilherme amado. Do Clube dos Gatos, né? O cara do country, né? Também no cantinho. Que é meu tio, você sabe disso, né? Ou não sabia? Não, tô sabendo. Guilherme Neto. Rapaz, Ricardo Guilherme Neto. É meu tio tá amado, certo. irmão da minha mãe. Oh, coisa boa, rapaz, Lindo, saber. figura linda, né?
escritor, cronista. Sereno, né? Sereno. Numa inteligência, Uma inteligência. E uma inteligência emocional. Incapaz de dizer uma grosseria, né? Um grande boêmio, né? Bebia sua cachaçinha, mas se mantinha sempre com elegância. Vale a pena no Clube dos Gatos ir lá no country, só para ver, por exemplo, conversando o Guilherme Neto e o Flávio Torres. Aliás, o Clube dos Gatos, essa confraria que existe há tantos anos, há mais de 30 anos, nasceu em função ao redor de Guilherme Neto. De Guilherme Neto. Às terças-feiras, agora é às quintas. Mas naquela época, quando o Guilherme estava vivo, era em função do Guilherme Neto. Era todo mundo ao redor dele para ouvir histórias das prostitutas, dos cabarés, né? Das histórias dos anos 40. E os comentários da nossa amiga Mônica Barroso, né? A nossa gata. Gata. Né? A gata. Dos gatos, né? Do Clube dos Gatos. E ele chamava de minha galega. A Mônica era minha galega. Ele era amado por todos e contava histórias e cantava. Ele cantava lindamente, né? Aquelas músicas do repertório do Orlando Silva. Como é que o ator consegue decorar tanta coisa, rapaz? Né? Ensaio, memória e ensaio para apreender. Não é? Tem alguma técnica assim de Tem várias técnicas. Mnemônicas, né? É você aprender como a fala do outro, né? Porque não é só a sua fala, né? E outra, se deixar tocar pela inflexão do outro, pela maneira como o outro está falando. É sempre uma arte coletiva, né? No sentido de que o ouvir subsidia a maneira como você vai reagir ao que ouviu através da fala. Então não é só decorar, é compreender, é criar um subtexto. Viver. Criar um subtexto, que é o pensamento do que se diz enquanto se está dizendo. Enfim, é uma especificidade, né, de uma certa competência que o ator tem que ter. Você chega a um momento que você se esquece de você e está incorporado no personagem? Não, eu acho que nós vivemos a chamada dualidade do ator. Estamos ali entre o controle, não é, e a permissão para uma outra carga, para uma outra camada, que é a personagem. Mas a personagem é criação nossa, né? Ela ela nasce dentro do ator. Ela não é uma entidade, né? Você tem uma criação do personagem. É uma criação. Então você tem um controle. A matéria-prima do trabalho do ator é o próprio ator, é a observação dele, né? Ele digamos, o personagem é um ele que tem dentro dele, não é? Que ele vai buscar e vai retrabalhar. É tanto que eu digo, doutor, que a arte do ator é sempre ligada ao Dionisos, né? A arte dionisíaca. Mas na verdade é uma arte dionisíaca e apolínea. Porque se fosse só dionisíaca, a gente perderia esse controle. Perderia completamente esse controle. Você entra em cena e seria indomável, né? Indomável. E, no entanto, não, é um trabalho racional, né? Que precisa de Apolo, que precisa de estética, de uma ética, e de um certo domínio. Cabe um pouquinho de improviso também? Sim, mas dentro de um rigor. De um rigor. Dentro de um rigor, não é? O improviso, porque, na verdade, dentro de um rigor que eu falo, porque mesmo quando você ensaia, o acontecimento de fazer a peça é um acontecimento, é um ato, vivo, é vital, não é? Mesmo que você tenha ensaiado, fazer a peça vários agora... atos, né? Não, e fazer agora é um ato que implica em algo que não está programável. Você está vivendo aquela experiência que você ensaiou. Então há sempre um filtro, né? O teatro nisso é fantástico, né? Porque é ali, né? Agora, né? É agora. Você vamos dizer, até o risco, né? Sim, que você tem, né? Isso daí mexe com a emoção. E outra coisa, é uma arte que, enquanto ela está sendo feita, ela está se acabando. Porque é uma arte que só existe enquanto está sendo feita. Entende? Quer dizer, quando você termina de fazer uma peça, você não fez, a peça não está feita, a peça está acabada, acabou a peça. Né? Quando você faz um quadro, você termina de fazer o quadro está feito. Tá. Né? Agora, uma peça, enquanto eu vou fazendo, ela vai se desmanchando, ela vai como se fosse implodindo em cena, na sua presença. E você no dia seguinte vai ter que refazê-la. É nesse sentido que há esse filtro ou esse veio de improvisação, nesse sentido, porque um ato
novo a cada vez que se faz uma peça. Agora, interessante, por exemplo, você falou em quadro, né? Por exemplo, um desenho, uma pintura. Eu, particularmente, eu acho mais difícil terminar do que começar, não é? Na interpretação, assim, é mais fácil o quê? Começar ou encerrar? Pois é, mas o quadro você começa e termina, e ele está feito como obra que poderá ser julgada e analisada além da presença do artista. No caso do teatro, há uma simbiose entre artista e arte. Né? A arte se faz a partir da presença física dele. E à medida que ele vai fazendo, uma arte é sempre do gerúndio, é sempre do por enquanto. E nesse sentido ela vai se diluindo. Porque o artista não tem... A obra só pode ser apresentada enquanto está sendo feita. Por isso nós temos tanta ânsia da presença do outro, sabe? Porque nós só existimos se o outro estiver. E é uma frustração que o artista, vamos dizer, visual, o desenhista, o pintor tem também, e que, por exemplo, você termina uma peça, você tem um aplauso na hora. Você faz um grande desenho, uma grande pintura, termina, aí você vive aquela solidão, né? É uma solidão. Geralmente é a solidão, né? A solidão do artista, né? Porque a solidão do artista também, ela não é ruim não, sabe? Eu digo muito, né? Na solidão é quando em silêncio o artista conversa com Deus. Mas é terrível a gente ter que fazer tentar fazer, né? Uma Guernica do todo dia. É como se eu chegasse para o Picasso e dissesse: Picasso, tá linda a sua Guernica, agora amanhã faça de novo, né? Faça uma outra, tão linda quanto essa, né? Então ele teria que pintar de novo na nossa frente, né? Correndo todos os riscos, todo o perigo da vida, da existência, da pulsação. Eu digo muito, desenhar é correr o risco. É correr o risco. Correr o risco. É verdade. Nós também desenhamos com o corpo, desenhamos com a voz, né? Com a voz, com o gesto. O gestual. Eu já fiz uma exposição que foi só de pinturas e desenhos gestuais, né? Eu fazia tudo. Então, o gesto tem muito a ver, né, com interpretar, com a regência musical, né? Com... a expressão, né? O corpo fala, né? E eu tenho imersão, veja se eu estou errado. Né? Se eu estou errado, mas eu acho que agora eu me lembrei uma coisa, Totonho, que você também já teve uma experiência como artista, como ator. Já! O Marte do Gólgota! Já! A Paixão de Cristo! Já, com a comédia cearense. Você fazia que personagem? Eu era Santiago. Olha que coincidência! Era Santiago. O primeiro personagem da minha vida, quem foi? Santiago. Foi, mas o meu papel era pequeno. Era um papel pequeno, mas era exatamente quase... O pessoal disse, o que era que tu fazia lá? Dizia duas frases. Duas falas e imitava o galo quando Pedro negava Cristo. Você era o galo. Pois é. Então, olha a coincidência. Eu estreiei no teatro fazendo dois personagens. Em 1970. Eu fazia Cirineu, aquele que ajuda Cristo a levar a cruz, e fazia o apóstolo Tiago. Agora, olha a ousadia do cidadão aqui. Com quem, né, era na peça? Haroldo Serra, Iranisa, que era o Pilatos, há muito tempo. Marcos Fernandes, o Iroldo. Rapaz, Jane, talvez, Jane Azeredo, talvez. Sim. E por que você... Agora mudou o programa, agora eu pergunto a ele. Não, pode perguntar, é só bate-papo. Por que você quis fazer teatro, rapaz? Rapaz, foi o seguinte. O que foi que... Foi o seguinte, vou contar só pra ti, viu? Aqui, só pra ti. Só pra mim, vai. Viu? Vamos beber um copinho d'água, que eu volto com essa história. Volta já! O mosaico aqui com o amigo Ricardo Guilherme. Meu Ricardo. Mas eu quero que você me conte essa história. Antes do intervalo, você me disse que ia contar por que você, num determinado momento, que é um artista plástico, enfim, um homem de outra área, decidiu que precisava ter a experiência cênica. Eu estava na casa de um casal amigo, né? Ele tinha ido jantar lá e estava tomando vinho, e ela ligada, uma atriz, bailarina, né? Que é a Adriana Gomes, conhece? Sei. A Adriana. E eu cheguei na... Que aliás já esteve aqui no seu programa, eu já vi. Eu a vi. Já. Então eu comecei a conversar e eu disse que, falando das minhas artes, eu disse que eu tinha muita vontade de fazer teatro. E eu já tinha tomado um vinhozinho, tomei outro vinhozinho, fui dizendo que tinha.
muita vontade, e fui embora. Aí eu me encontro com o marido dela, o Lúcio. Aí o Lúcio disse, Antônio, a Adriana conseguiu, tá tudo certo? Eu nem me lembrava isso. Tá. Ia dizer o quê, né? Não me lembro o quê, né? Foi. Aí já foi ela me ligando, dizendo que eu procurasse o Iroldo, na comédia cearense, que eu já tinha o meu papel e que eu já fosse pro ensaio. Eu tava um pouco tava de barba, o Iroldo disse, não tire a barba. Já tá pronto. Aí eu fui fazer, aí na teatro. Semana Santa. E assim, aí eu fui. Olha, foi um aprendizado grande para mim, principalmente para entrar em cenas. Rapaz, só artista tem muitos talentos aqui, né? Então, dos mais velhos, vamos dizer, dos medalhões aos mais novos, cada pessoal mais novo, tudo muito talentoso, e eu lá na minha, né? Metido aprendendo com os outros. Foi dizer que queria fazer teatro. Foi. E olha, tem tudo a ver com o vinho, porque o Deus, na Grécia, né, o Deus do vinho é o mesmo Deus do teatro, né? A mesma entidade divina que rege o teatro e a fertilidade. E é o vinho, que é Dionísios, né? Dionísios é o Deus do vinho, é o Deus da embriaguez, né? É o Deus da sexualidade, é o Deus das transgressões da sênica. E exatamente por isso, porque o vinho desperta, né, em você outras sacadas, né? Outras compreensões do mundo, de si mesmo, do outro. E o teatro é isso, é uma espécie de laboratório do humano. Para a gente poder compreender melhor o humano na sua multiplicidade. Agora, pega bem, eu sem experiência nenhuma. Era ali na Praça Verde, no Centro Cultural Dragão do Mar. Eu acho que foram 3 dias. Devia dar, eu acho que eram umas 5 mil pessoas por dia, sei lá. Ousadia. Ainda bem que ainda não tinha me operado de catarata, e eu sem óculos, então eu chegava com aquela luz ali, eu chegava, né, ia acompanhando, mas ainda tinha quem me ajudou muito, sabe quem? Fernanda Kinderé. Fernanda Kinderé. Aí eu disse, pronto, eu tô com tudo, porque a Fernanda Kinderé era Nossa Senhora, né? Eu disse, ela é a mãe do homem, né? É a mãe do homem. Já tô protegido por ela, né? E a Fernanda, né? Uma figura, linda, quero muito bem a ela. E é uma pessoa e foi de teatro, legal, né? Uma atriz de era. teatro, escritora. Aí colocava aquelas vestes todas, depois ainda pintava os olhos todos, quando eu saía de lá, que eu botava a roupa toda, aí ia jantar em algum lugar, entrava no restaurante de olho pintado aqui, todo que eu não tirava. Você estava falando no outro segmento, você falava de aplauso, que o artista visual faz o quadro, pode não ter um aplauso. Não tem, porque não mostrou ainda. Né? E que o artista de teatro tem um aplauso. Mas também há o perigo de não ter o aplauso. Portanto, é uma arte o tempo todo avaliada. Na frente do receptor. A arte é um ato de coragem. É um ato de coragem, é um risco. Em tudo. Porque do mesmo jeito que você pode ter, você pode não ter o aplauso, né? Você pode ter a indiferença, você pode ter a vaia, você pode ter uma certa frieza. Então é uma arte que está sendo feita e avaliada permanentemente na presença do artista. Né? Na recepção. Isso pode virar um vício, né? Você ser comandado em função desses aplausos. E é preciso que, independentemente desses aplausos, você não se deixe levar por ele, mas que você... O que eu estou querendo dizer é que é uma experiência humana de inter-relação, né, pessoal. Eu sou muito grato à arte, muito, assim, a arte na minha vida, eu acho que ela me proporciona as melhores coisas, até porque eu procuro fazer tudo com arte. E outra, é uma arte, o teatro, em que o artista não pode ver a sua própria obra de arte. Você faz o desenho e você avalia. Eu vejo, é interessante, não vou mudar aqui. Nós não. Nós fazemos a obra. Você é visto. Não podemos nos ver nunca. Nos ver. Né? Mesmo que a gente grave, e mesmo que alguém. Quando nós vamos olhar o que gravamos, não estamos diante do fenômeno teatral, da comunicacional do teatro. A fenomenologia do teatro é presencial, é do convívio interpessoal, interhumano, sem a intermediação de nenhuma máquina. Então, quando você grava uma peça e vai assistir, mesmo que seja eu um dos atores da peça, eu não estou vendo o teatro, eu estou vendo a gravação, né, de uma câmera, com o olhar da câmera, enfim, eu não estou presencialmente ali. Eu não estou repetindo a experiência humana. Tu falaste em ser visto isso daí, agora, assim, abusando um pouquinho, né? Falando de mim um pouquinho. Depois fui convidado para fazer uma ponta no cinema, o filho único do meu pai, que
É um filme que foi rodado aqui, contemporâneo, né? E é em Fortaleza, urbano. E esse filme foi interessante, eu fazendo um papel, sabe de quem? De mim mesmo. Era numa exposição de arte. Eu estava lá, eram 2 artistas que estavam, e a atriz era artista plástica, a Beatriz. Beatriz Feitosa, talentosíssima, tudo. E ela chegava na exposição e eu e o Mano Alencar, a gente recebia, sabe? Falava e tudo. E o ator era o JP, que no filme era filho do Heroldo, ó. E ele tinha uma dor de barriga na hora, sabe? Em plena exposição. Tudo. Aí eu me apresentava a ele, né? Que ela me apresentava. Olha, é o Totônio, o Laprovítera, tudo, né? Então foi uma experiência muito legal. Eu acho o seguinte, eu acredito, você tendo alma artista, você, Ricardo, se você for desenhar, você desenha, se você for pintar, você pinta, você tem sua linguagem própria. Na expressão, eu tenho certeza que você, no que você for, nessa sua expressão, o que você fosse expressar, corrigindo, né? Você vai expressar o Ricardo Guilherme, de uma maneira autoral. Eu penso assim, né? Vem cá, drama ou comédia? Tragicomédia. Eu acho que as duas dimensões. Mesmo no drama há um toque, né, de comédia, cômico, tragicômico. E mesmo no drama mesmo na comédia há o dramático. Aliás, eu só acredito em quem faz comédia como se fosse drama, sabe? Porque é patético, não é? Patético, Fica humano. Há uma tendência, se você não fizer isso, a caricatura... Embora também a caricatura seja uma obra de arte belíssima, né? Mas eu prefiro mesmo quem faz comédia com aquela dor do drama, né? Rir da própria... Da própria situação. Né? Da própria condição humana, né? humana. A condição humana é de uma tragicomédia flagrante. O riso né? é inteligente, flagrante, né? Muito interessante. Então eu acho que há sempre essa porosidade de comédia e drama nos trabalhos que eu tento fazer, que eu tenho feito ao longo desses 52 anos de carreira. Nessa tua trajetória, interessante, tem Rosa do Lagamar, né? Fiz Rosa do Lagamar, dois personagens. Durante quanto tempo? Eu fiz Rosa do Lagamar com Haroldo Serra, né? Eu fiz o Vigia, mas antes eu fiz o Rico, aquele que vem tomar o terreno da Rosa do Lagamar. Tá. Porque a Rosa do Lagamar é uma peça é uma peça do Eduardo Campos, sobre o sem-teto, né? É uma mulher que sai do Lagamar e vai morar na aldeota, né? Ocupa um terreno e um ricaço diz, esse terreno não é essa senhora, cadê o documento? A senhora não tem, né? Ele toma o terreno dela. Eu fazia esse personagem. Que é o vilão, digamos, né? Mas o que eu quero chegar apareceu a Margarida. Eita, apareceu a Margarida. Aí, puxa, né? Essa foi muito tempo. Foi muito tempo, não Foi em cartaz? Uns 20 anos, né? Andando com ela pelo mundo, né? Solto no meio do mundo, né? A peça é muito marcante porque eu fiz no Brasil, em vários lugares do Brasil, São Paulo, Brasília, Rio, Fortaleza, no Nordeste, enfim. E fora do Brasil, né? Fiz em Portugal, representei o Brasil no Festival Internacional de Teatro, fiz na Espanha, fiz na França, enfim, na Itália, muito tempo, algumas vezes. Então eu percorri na Alemanha, então eu no México, até na Nicarágua eu estive. Eu tive 2 experiências com a peça muito curiosas, porque eu fui para Angola e fiz a peça em Angola, em plena Guerra Civil de Angola, e estive também em plena Guerra Civil da Nicarágua, fazendo a peça. Então eu tive uma experiência em países de condições sociais e econômicas muito diferenciadas, né? Eu estive na Alemanha e ao mesmo tempo numa Guerra Civil na Nicarágua, né? E foi extremamente enriquecedor para mim conhecer. Eu tive, por exemplo, um país árabe, eu tive fazendo a peça na Tunísia. Em Tunis. E eu fazia a peça em português, que é outra experiência você fazer para um público estrangeiro e se comunicar, né? Tinha um pequeno programa, um certo de guion, que eles chamam, um roteiro do que eu estava dizendo em cena,
Mas a grande comunicação era interpessoal na língua portuguesa, com algumas frases, às vezes, e alguns trechos eu fazia em italiano e outros trechos em francês, dependendo do país, né? Mas na Alemanha, por exemplo, como eu não falava alemão, eu fiz toda a peça em português e era fantástico ver como é que um ator, para um público alemão, falando em português, é compreendido num personagem que é um ditador, né? Uma ditadora, uma mulher desbocada e agressiva como Margarida, e ao mesmo tempo tragicômica, porque ela é patética, né? Ela é patética. Ela é uma professora. Eu acho interessante a questão da linguagem, se você fazer se comunicar, a arte tem essa magia, né? Vamos dizer assim. Porque quem acha esquisito é só se lembrar na época que nas festas tocavam as músicas em inglês e todo mundo sabia da mensagem, que era romântica, Sim, que é era, que tem a música. História do sentimento. No nosso caso tem música, inflexão, né? Se eu disser uma coisa da Margarida, não é? Você dá uma frase da Margarida. Tem uma frase aí da Margarida? Da Margarida, tem uma frase, deixa eu ver. Vocês todos vão morrer. Entendeu? Tem uma hora que ela dizia. Estão vendo? Isso é biologia. Então, quer dizer, não precisava entender. Você sabia que ela estava falando de alguma coisa mórbida e ameaçando, porque ela olhava para as pessoas e dizia: vocês todos vão morrer. Então, quer dizer, a pessoa não sabia exatamente, mas sabia que era algo terrível. Além da presença, da ação, do que ela fazia, onde ela ameaçava com armas, não é? Então, a ambiência sonora e comportamental da personagem já indiciava a história, não é? Até a tal ponto que para um público árabe e para um público alemão, com um ator, diante de um ator falando em português, a peça se fazia compreender. É interessante. Tu enxerga quem está na plateia assim, tudo? Não, porque primeiro que tem uma luz, né? Tem as luzes grande, todas contra essa visão. E depois porque estou tão concentrado no que estou dizendo, que nem vejo, eu vejo uma massa. Mas diz né? que uma às vezes massa o que humana. Atrapalha hoje é celular, né? A luz do celular, mas aí né? tem que desligar. Né? Tem que desligar. Tem que desligar, Porque senão você não tem a parceria, né? Até no cinema você tem que desligar, né? Tem. Até no cinema tem que desligar, senão você atrapalha as pessoas. Como diz o outro, a única luz que tem que brilhar é a da tela. E no caso do ator, é a luz do palco, né? Enfim, embora tenha espetáculos de teatro em que a presença evidente, a evidência da presença do outro, inclusive com luz sobre esse outro, se faz como linguagem, né? Você falar com o outro pessoalmente, olhar no olho e presentificar, evidenciar essa presença. Era mais alguma coisa de interatividade? Com interatividade ou não, mas faz parte de uma determinada linguagem do teatro contemporâneo esse evidenciar, né? Embora é uma sofisticação desse teatro contemporâneo, mas na verdade o teatro burguês é que inventou a quarta parede, né? Sim. Essa magia do escuro e do palco como luz. Mas o teatro popular sempre foi um teatro de inclusão do outro, né? Você pega aqui na beira-mar o palhaço que faz uma roda em torno dele, ele está conversando com as pessoas, ele está interagindo, as pessoas interagem, intervêm, né? Ele improvisa a partir dali. O teatro popular nunca teve... Tem muito a ver com o circo. Nunca teve quarta parede, né? O circo também. O teatro de arena, né? Agora, isso se sofisticou nas teorias do século XXI e se transformou. Veio o Brecht, por exemplo. Né? Eu acredito muito que a erudição vem muito... O berço da erudição é o popular. Sem dúvida. É a cultura popular que é berço, que é a raiz de qualquer pensamento sofisticado, digamos, sofisticado, que eu digo, de uma cultura letrada, não é? Mas ele já é sofisticado sendo popular, não é? Agora, nós, quer dizer, os grandes artistas são aqueles que reprocessam o patrimônio, o legado da cultura tradicional popular. Você pega o Shakespeare, por exemplo, né? Ou você pega os grandes autores gregos, Sófocles, Eurípides, todos eles se basearam em lendas, em
em histórias orais, né? Em criações, em sagas, e a partir dali reprocessaram, recontaram. Porque a arte não é simplesmente o spoiler, não é a sinopse. A arte é a maneira como esse spoiler é feito, né? Como a sinopse se dá. Isso sim, a maneira de contar é que é literatura, é que é arte, é que é teatro, é que é dança, enfim. Então o artista é esse que reprocessa histórias. E desde os gregos até Shakespeare, Molière e todos os grandes autores contemporâneos, sempre foram autores que reprocessaram o patrimônio anterior que se expressou através da cultura popular. Uma paradinha, né? E vamos para o terceiro ato, né? Terceiro ato. Já, já. E voltando aqui com o Ricardo Guilherme neste terceiro ato, né? Ricardo Guilherme, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma vez eu me emocionei, há muito tempo, eu estava na praia de Iracema, era segunda-feira, tinha um restaurante lá, Lenuí, era lá na praia de Iracema, e a gente estava reunido com os amigos, quando, surpreendentemente, passou um ator, que era o Paulo... Ixi, agora Daqui? Não! Paulo Outram. Paulo Outram passou. Quando ele foi reconhecido, a gente só fez, Paulo Outram. Todo mundo se levantou e aplaudiu. Que lindo, que lindo. Uma cena belíssima. Paulo Outram, grande ator. Grande ator, né? E o homem de teatro mesmo. E a todas as peças. O teatro é uma vida. É uma né? vida. Eu fiz um espetáculo em São Paulo, ai meu Deus, Bis, uma ópera, dirigi uma ópera em São Paulo. E o produtor da ópera era o mesmo produtor do Paulo Outram. E foi o único momento assim que eu tive mais contato com ele, porque o produtor nos juntou. Inclusive o meu texto que eu tinha escrito para a ópera, era uma ópera, mas tinha um prólogo e um epílogo. E eu escrevi o prólogo e o epílogo e ele levou para o Paulo ler. E o Paulo mandou o retorno dele, analisou o meu texto, nós nos encontramos, foi muito bonito. E foi em 2001, mais ou menos, eu fiz uma peça chamada Bis, sobre essas obsessões do Nelson Rodrigues no Sesc Pompeia, não Pompeia não, Sesc Ipiranga, em São Paulo. Aí... Foi a minha proximidade. Mas você estava contando essa história. É só essa a história? Por isso você quis lembrar do aplauso, o carinho como do até povo, fora né? do palco o artista né, é lembrado. Lembrado. Ele é um homem extremamente digno, o Paulo Outram. No teatro, né? Assim, a gente tem muitos talentos aqui, né? A Bibi Ferreira, né? Procópio Ferreira. Eu me lembro, no começo do Canal 2, o Pivete chamava a atenção, sempre o Procópio Ferreira vinha, né? Era aqui para fazer, sempre se apresentava, ele, a Bibi. A Bibi, olha, eu assisti uma peça dela, Piaf. Rapaz, você é a Piaf. Pronto, é a Piaf, né? Ela, uma cantora, né? Depois ela desistiu do teatro, né? Não quis mais ser atriz, mas continuou sendo como intérprete, né? Mas deixou o teatro assim das falas, né? Da fala, do diálogo, e diretora também. Mas ela terminou sendo cantora, né? Gravando. Cinema tu já fizeste? Muito pouco. Né? Muito pouco. Eu preciso fazer mais. Gostaria muito de fazer. Mas eu fiz alguns filmes. Eu fiz 74, eu fiz O Homem de Papel. Com Esacli Aragão. Zembinski. Com Zembinski. Milton Moraes, Jéssica Valadão. A Gimenez, Vera Gimenez. Rapaz, tinha a cena da Vera Gimenez na banheira, na casa dos Gereissati, do Gerardo Gereissati. Eu filmei. Ora, a gente amigo do Gerardinho, da Mazé, da Márcia, da Fátima, as meninas, tudo. Flavão era Flavinho, não, hoje tem uns 3 metros de altura. E a gente pedindo pra ver, rapaz, a gente vê, ora, tudinho, né? 75, né? 20 anos. Eu fazia o cara que vai fazer, o inspetor de polícia, que vai fazer a investigação sobre o crime, né? Eu fiz também Padre Cícero. Em 75 eu fazia o Monsenhor Monteiro
um papel interessante, com Nildo Parente, com Jofre Soares, com Grande ator, Colassante, com Zé Lugói, com Ana Maria Miranda, que fazia Beata O Maria de Zé Lugói Araújo. participou do Homem de Papel também? Sim, fazia um jornalista. Fazia um jornalista, né? Filmando ali na O Marcelo Lima Verde se danou porque na hora da edição mudaram a voz dele. Não foi? Porque o jornal era no... Era na redação do Jornal Povo, era. Era na redação, mas externamente... Externamente era no Diário. do Diário, exatamente. E o pessoal daqui para assistir o filme se danava porque não entendia a cidade. Como é que o cara entra aqui na Leste-Oeste e sai na Barão de Estuda já? É uma geografia, é uma urbanidade do cinema, não é? Não tem a obrigação de ser absolutamente fidedigna. O fotógrafo. Então eu fiz esses dois filmes, depois fiz TGPO, eu fiz uns 4, 5, fiz a Europa, França e Bahia, do Glauber Filho. Enfim, eu fiz uns 5 ou 6 filmes, mas com participação pequena, muito pequena. Ainda estou esperando um filme assim, onde eu possa... Se Deus quiser. Ter mas no protagonismo teatro maior. chegou a contracenar com o Marcos Miranda, o Prachedinho? Sim, muito. Ele era uma figura. Era uma figura. Eu acho que na época ele Marcos era Miranda. mais popular do que o Renato Aragão, eu acho. Ele tinha um programa, os dois tinham um programa, né? O O Renato tinha um programa chamado... Riso Alegre, Vídeo Alegre. Vídeo Alegre. Às quartas-feiras. E o Miranda, Marcos Miranda e a Maria Luísa Moreira, que era o chamado Pracedinho, né? O personagem chamado Pracedinho, tinha um programa chamado Dois na Berlinda. Dois na Berlinda. Que era a história de O João Ramos era do teatro também? Era, né? Contador de histórias. João Ramos fazia o contador de história com aquele cigarro, você lembra? Da sombra, né? Aí estamos falando de uma época da televisão antes do videotape. Sim, né? mas... Estamos falando de 60 até 66, por aí. Em cores. TV em cores. Eu tenho uma cores, história, porque eu estava lá no elenco. Uma peça dirigida um programa apresentado por Neide Maia, João Ramos, com texto de Guilherme Neto, chamado, e com a direção de Ari Sherlock. E eu estava no elenco. Em 73 eu tinha 18 anos, fazendo um programa que inaugurou a televisão em cores no Ceará, chamado O Som, a Luz, as Cores e os Muitos Amores de Fortaleza, né? A luz do sol, o verde do mar, o azul do céu, vamos mostrar coisas bonitas da capital, coisas queridas do Ceará. TV a cores, Canal 2, é um encanto, uma beleza. O som, a luz, as cores e os muitos amores de Fortaleza. O som, as cores e os muitos amores de Fortaleza. Essa é a letra. Você lembra do Ponhonhon? Sabe quem estava lá cantando comigo? Aliás, eu que estava cantando com ele, na verdade. Tete e Roger Rogério. Amado Roger, Grande, que lindo. Roger, que figura linda. Acho que essa música é dele, com letra de Ari Sherlock. Ari Sherlock. E a gente lançando, com Cleide Holanda, com... Gonzaga Vasconcelos? Não, Gonzaga já não estava aqui, já estava no Rio. Já tinha ido, né? Isso é dia 26 de novembro de 1973, lançamento da TV em cores no Ceará. Então, naturalmente, o Emiliano já tinha ido. O Emiliano já tinha ido embora. O Emiliano esteve aqui de 60 a 64, foi embora logo. Ele passou 3 ou 4 anos aqui, e quando ele viu que a televisão não ia, né, a televisão ao vivo ia se desestruturar, e que haveria uma rede de comando, de central de produção, ele compreendeu que deveria ir embora para o Rio e foi embora. Aliás, também nessa leva foi o Renato, né? E também, sabe, Renato tem Aragão. um grande diretor de teatro, rapaz, que a gente tem que falar nele. O Aderbal. Aderbal Freire Que era Filho. Aderbal Júnior, né? Era Aderbal Depois Freire Filho. Aderbal Freire Filho, Era diretor de comerciais também, né? Fazia comercial com charme, né? Inclusive, aqui, tu se lembra, aqui na reinauguração do Teatro José de Alencar, quando Violeta, né? Violeta a Reis. secretária Violeta Reis. 91. Tudo. Era uma Janeiro de peça 91. falando da chegada dos camelos aqui. Era, e ele entrava ele entrou pelo corredor principal, Isso. batendo, lá com todo mundo assim.
E foi engraçado isso, você lembrar isso. Lindo, Aderval, né? Grande diretor. O nome internacional do teatro brasileiro, que era um ator e no Rio virou, né? Se transformou num grande diretor. Né? Um homem, um teatrólogo, professor da universidade, criador de um dos cursos de direção teatral. E essa história que você lembrando, é interessante que você lembra, porque ele fez a abertura, fez acho que 1 ou 2 apresentações e tinha que ir embora. E a peça tinha que continuar. E aí, um dia, quem vai me substituir? Ficou, quem vai me substituir? E alguém disse, eu acho que quem devia substituir você, Aderbal, dessa cena que você descreveu que ele entrava pelo palco, né? Eu acho que você devia convidar o Ricardo Guilherme. Sabe por quê? Porque o Ricardo Guilherme imita você perfeitamente. Aí ele veio falar comigo. Ricardo, você faria? Eu digo, posso fazer. Eu já fazia outro papel. Posso fazer. Ele disse, mas eu tenho uma exigência. Eu digo, qual é? Eu quero que você faça exatamente me imitando. E eu entrei. A partir da terceira apresentação, eu entrava falando como ele, aquele jeito. Entendeu? E ele adorava, ele achava. Ele tinha orgasmos me vendo fazer ele, entendeu? Porque era muito engraçado, né? É muito engraçado você se ver alguém fazendo, né, os seus trejeitos. E ele adorava, ele achava engraçado. Ricardo, faça exatamente assim. E aí eu incorporei, entre aspas, o Aderbal, fazendo aquele charme, aquela maneira. Aquela voz dele. Voz, muito sensual. Né? Aquela coisa que demorava nas vogais. Ele é muito charmoso, bonito, né? Acabou de fazer agora 81 anos, Aderbal. Grande Aderbal. Figura humana extraordinária e um grande artista. Eu tenho sempre notícia dele por causa do Fernando Roças Freire, o irmão dele, né? A gente estudou, tudo aí. Sempre eu rapaz, o Aderbal, tudo aí. Ele sempre me dá notícia aí. Eu fazia o Frei Tito na peça. Frei Tito, interessante. Na peça. 91. E fazia Valdemar Garcia. Ele pediu que eu fizesse Valdemar Garcia, que é um ator, um diretor de teatro daqui de Fortaleza, do Crato, e que tinha sido professor dele. Então ele, na verdade, essa peça era uma peça longa, não era? Era uma peça longa, essa peça que ele fez. A Narração da Viagem à Província de Fortaleza, chamava-se. Foi a peça que reinaugurou, em janeiro de 91, este teatro. O Teatro José de Alencar, reformado por iniciativa da nossa Violeta Reis. Lembro mais aquele logo na entrada. Rapaz, o Muriçoca super elegante, recebendo a todos. E ali foi que o Muriçoca passou a ser porteiro. Porque ele não era porteiro, ele era o homem da cantina. E era contra a regra de teatro. Mas ele não era o porteiro oficial. E ali ele passou a ser o porteiro todo de casaca, né? E recebendo as pessoas. Eu me lembro, antes disso, lá fora, teve também o maestro Júlio Medalha, fez uma apresentação na orquestra, que ele montou a orquestra com os operários. Então, serrote, furadeira, martelo, tudo, né? Foi bacana, né? A história, né? Aí eu me lembro disso, aí me lembro também de teatro. Não é o Kohreuter, não, que você está falando? O maestro? Não, era o Júlio Medalha. Era o Júlio Medalha? Era, lembro bem. Eu me lembro que tem uma foto famosa, parecida com essa, só que tomada pelos operários todos. Mas foi uma experiência linda, porque ele transformou aquele som da construção, da recuperação do teatro em música. Ele descobriu musicalidade. E foi aqui no Jardim, né? Programa do Burle Marx, que é um patrimônio que a gente tem, né? Isso daí, rapaz, é inesquecível, né? Agora, eu tava vendo assim, falando em teatro, para ti deve ter sido legal também eu não tive ganho não, ter conquistado o troféu Carlos Câmara, né? Sim, o troféu Carlos Câmara é, digamos, o prêmio mais importante, né, do Ceará, na área do teatro. E eu ganhei quando eu fiz, acho que 30 anos de teatro. É uma iniciativa do Marcelo Costa, né, que é historiador do teatro. E eu ganhei, acho que em 2000, foi em 2000 eu ganhei o prêmio Carlos Câmara. Que o Carlos Câmara é uma espécie de Martins Pena do Ceará, ou podemos dizer, uma espécie de Molière do Ceará, não é? Uma espécie de... Nomina teatro aqui, né? Tem um nome teatro, o Teatro Carlos Câmara, que é um homem que fez teatro de 1919 até 1939 no Ceará. E fez um teatro sobre o Ceará, uma espécie de cronista do início do século XX, da fortaleza e do sertão do século XX. Geralmente é assim, os personagens, ele escreveu 10 peças, e as peças geralmente são peças musicadas,
e que mostram a presença de personagens dos sertanejos visitando a capital e o contrário, pessoas da capital visitando o sertão, e essa troca de olhares, é nessa troca de olhares e de costumes, né, que se dá às comédias, às burletas, as chamadas burletas do Carlos Câmara. Então, um homem importantíssimo que marcou essa cearensidade, os hábitos, os personagens históricos que ele misturava com personagens fictícios. E eu e Marcelo Costa fizemos em 79, recuperamos a obra toda. Fomos nós que dactilografamos. Eu recebi da filha Alice Almeida, Alice Câmara, os originais. Porque desde 1975, Totônio, eu sou um pesquisador e é por isso que eu me chamei de, entre aspas, de direito do teatro. Eu tenho um centro de pesquisa gigantesco. É fundador do Museu do Teatro. Museu de Teatro do Teatro, que hoje chama-se Doc Teatro Ricardo Guilherme. Porque eu mantive um acervo gigantesco de fotos, cartazes, programas, manuscritos, gigantesco. Dos 20 anos, 1975, quando eu tinha 20 anos, até 2000. Quando foi em 2000, eu doei, achei que era um novo século, né, o século XXI, e que eu precisava dar um outro destino àquele acervo gigantesco que eu tinha, a ponto que eu tinha uma casa e tinha que alugar outra casa para ter o acervo. Né? Então, e ainda cuidar da minha vida e cuidar de todas as vidas que são referentes à história do teatro cearense. Então, eu doei isso à universidade, e a universidade, então, fez essa delicadeza de colocar o meu nome num muito espaço, justo, muito justo, lá no PC, é um prédio lindo, que chama, e tem lá um espaço chamado Doc Teatro Ricardo Guilherme, que há, inclusive, uma versão online. Recentemente, a universidade digitalizou uma boa parte do acervo, uns 15 mil unidades, e a pessoa pode colocar lá, inclusive bilíngue. Tem lá em português e em inglês uma referência às fotos, aos programas, aos cartazes, aos textos, à biblioteca que eu doei, enfim, é um grande centro de pesquisa que eu tenho o meu nome, Ricardo Guilherme. Eu sou um homem atravessado. Rapaz, olha, atravessado por essas assim, histórias. Olha, tem no início, olha, TV educativa, rádio universitária, é verdade. Eu estava lá na TV educativa como produtor da TV educativa. Aliás, a primeira voz da TV educativa, a minha. Eu abri a televisão, na época ainda antes da televisão ser inaugurada. Boa noite, senhoras e senhores. Professor. Estamos aqui inaugurando a TV educativa. Apresentador de programa todo, mas, sobretudo, personagem maior, amigo Ricardo Guilherme. Tá que lindo, obrigado, querido. Ricardo, muito obrigado, viu? Por contar você, a nossa amizade. E por contar um riliquim dessa vasta história, né, exitosa que você tem e que não só o seu público, mas a sua gente cearense se orgulha de ter Ricardo Guilherme. Esse é Ricardo Guilherme. Muito obrigado. Obrigado, Tom. Até o próximo!